Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco, que nós possamos senti-lo conosco nessa noite e assim tocar os nossos corações, relembrando seus ensinamentos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 8, que é bem-aventurado aqueles que têm puro o coração. Já dizia Gandhi que se todos os livros fossem perdidos na humanidade, a humanidade não estaria perdida, porque se preservasse apenas o Sermão da Montanha, é o que bastaria. Gandhi, que não era cristão, teoricamente, né? Então, estudar as bem-aventuranças é estudar o conteúdo moral mais puro dos ensinamentos de Jesus. Por isso Kardec dedicou tantos capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo ao estudo de cada passagem das bem-aventuranças. E ele faz essa viagem, né, pelas bem-aventuranças, esse estudo, a espiritualidade orientou, né, os nossos amigos que ditaram a falange dos Espíritos de Verdade, a fazer dessa maneira justamente para que nós meditássemos em cada uma dos ensinamentos de Jesus. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os bem-aventurados puros de coração, abordando uma abordagem mais psicológica, que está contida nesse livro, não sei se vocês conhecem, chama O Código do Monte, do Sérgio Luiz da Silva Lopes, que é um psiquiatra. E ele faz, então, um estudo psicológico, colocando as virtudes, cada virtude ligada a um versículo desse das bem-aventuranças, e faz toda uma explanação. É um livro que vale a pena vocês lerem, vocês estudarem, não é tão grosso, não é tão difícil, não é tão complicado, e tem um conteúdo muito profundo dos ensinos das bem-aventuranças. Divaldo, numa determinada época, uma palestra, uma vez, contou sobre uma das muitas maravilhosas histórias de Chico Xavier. Talvez vocês já conheçam, mas conta-se que um repórter, ao entrevistar o Chico, perguntou para ele assim, qual era o momento que ele acho que mais marcou na vida dele, em que ele se sentiu assim, que ele não esquece nunca, que era o momento mais maravilhoso da vida dele. Aí o Chico pensou, ele falou, olha, o momento mais feliz da minha vida foi um dia muito atribulado, que eu saí, que ele era funcionário público, né? Eu saí correndo na minha hora do almoço para ir pagar um boleto no banco. Na hora do almoço, não, depois do almoço. Estava na hora de fechar o banco. E ele tinha que pegar aquele ônibus, porque senão não ia dar tempo dele chegar no banco a tempo de pagar uma conta que ele tinha que pagar, naquele dia que vencia naquele dia. E quando ele estava para subir no ônibus, uma criança veio correndo ao seu encontro e começou a chamá-lo, Chico, Chico, né? E ele ficou naquela coisa, eu subo no ônibus ou eu fico aqui esperando a criança chegar? E ele ficou esperando. E a criança passou, vinha correndo com uma flor na mão. E um garoto de mais ou menos 9, 10 anos. E entregou para ele e falou, Chico, eu quero te entregar essa flor porque eu não tenho nada, mas eu tenho todo o meu amor para você. Então eu te entrego todo o meu amor em agradecimento por tudo que você faz por nós. Então o Chico se sentiu tremendamente tocado com essa passagem. E ele dizia então que era a passagem mais importante da vida dele. E quantas vezes nós deixamos de escutar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, nossos afilhados, não damos atenção nas suas histórias, nas suas invenções. Quantas vezes a gente deixa passar momentos em que talvez a gente estivesse tumultuado, preocupado com os nossos afazeres do dia a dia, e talvez aquele amor, aquela atenção que a gente pudesse compartilhar com aquela criança, nos trouxesse luz, nos trouxesse alguma resposta daquilo que a gente estava buscando. Por isso Jesus
disse, na passagem das bem-aventuranças, quando ele fala dos puros ou limpos, que de acordo com Haroldo, a tradução do Haroldo Dutra Dias, seria limpos de coração. Bem-aventurado aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentando-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. São Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. O que caracteriza a criança, o estado de infância, é a espontaneidade. A criança, ela brinca, ela conversa, ela tem seus amiguinhos, ela não escolhe raça, credo, religião, cor de pele, lugar na sociedade, nada disso. As crianças, se vocês observarem, elas brincam espontaneamente, vão fazendo amizade, vão se interagindo. Às vezes uma criança chega em um determinado local, às vezes ela nem conhece e ela começa a fazer amizades, conversar e interagir com as outras crianças. Isso é uma característica dessa espontaneidade que a gente vai perdendo ao longo da nossa vida. A gente vai deixando certas situações como se escondesse essa espontaneidade. Ou às vezes a gente acha que nem existe, que era coisa de criança, né? Que aquela ingenuidade, aquela ternura, era coisa da infância, que a gente não tem mais isso. Só que a gente esquece que, quando a gente vê uma garotinha assim, ó, todo mundo volta a atenção. Todo mundo acha lindo o que ele faz. Todo mundo se identifica. E a gente só se identifica, não assusta não. A gente só se identifica, gente, porque a gente tem dentro de nós. Nós nos identificamos com as coisas que nós trazemos dentro de nós. Então, se nós ficamos embevecidos, ficamos alegres quando a gente vai numa festinha dos nossos filhos, aquelas festinhas que eles cantam, que eles dançam, ou às vezes dos nossos sobrinhos, ou dos nossos afilhados, dos nossos netos. Quando a gente vai nesses lugares, vocês podem perceber que a gente se sente leve, a gente se sente feliz, porque a gente sente saudade de ser criança. A gente sente saudade de ser limpo de coração, de ser puro de coração. A criança, o bebezinho, quando ele nasce, a necessidade dele maior é a alimentação, é mamar. Então ele chora para se alimentar. E ele tem o seio materno ali, ou a mamadeira, né, para satisfazê-lo. Toda vez que ele chora, ele recebe isso, ele tem a compensação. Então ele vai aprendendo, ele não sabe muito o meio que está ali, as situações, a família, mas ele sente aquela confiança que alguém vai tirar ele daquela angústia. E no caso, a mãe ou alguém que cuida. Ele aprende também que mesmo que aquela pessoa que vai tirá-lo daquela angústia demore, ela virá. Então ele aprende a esperar. Né? Mesmo que demore um pouquinho mais, ele fica um pouco frustrado, ele aprende a trabalhar essa frustração. E quando a mãe amamenta, ele vai se sentir gratificado. Então, a gente aprende a ser grato. Olha a importância dessas primeiras fases do bebê, da criança. Outro dia mesmo, acho que foi no Jornal Nacional, eu achei muito interessante. Eles estão, como tem o processo da adoção no Brasil, infelizmente, é muito moroso. Às vezes o bebezinho fica muito tempo para ser adotado por alguém,
ou às vezes até para ser recolocado dentro de parentes, né? Às vezes não pode ser com a mãe, com o pai, com aquela família, mas dentro de outra família que eles tentam recolocá-lo na família. Existem lares que são chamados lares de acolhimento. Não sei se vocês viram. Onde a pessoa recebe a criança, dá toda a família, dá todo o suporte, tem o bercinho, a roupinha, cuida daquela criança, não vai adotar, ele está acolhendo. Ele vai cuidar, dar alimento, fazer aquela necessidade que a criança precisa, dar o amor, naquele primeiro momento, até ela conseguir uma adoção. Então, hoje, até a parte da sociedade, os juízes, eles estão vendo essa necessidade. A criança esse primeiro momento é muito importante. E ao longo do nosso crescimento, a criança, embora a gente traga, o espírito é eterno, a gente sabe disso, e traga nossas más tendências, elas ficam adormecidas em nós. E durante a nossa infância, de acordo com o nosso contato com a família, com aquilo que a gente vê o exemplo dos pais, a gente vai moldando a nossa personalidade. Então, aonde será que foi que nós perdemos a nossa espontaneidade? Onde nós perdemos a nossa confiança? Um outro exemplo é a criança que vai atravessar a rua, né? Ela pega na mão do pai e atravessa despreocupadamente, sem até olhar, né, para o lado, bem despreocupada, porque ela confia que o pai está guiando. E nós perdemos essa confiança no pai. Com o tempo, na nossa vida, na nossa jornada, nós perdemos isso. Nós perdemos a espontaneidade, nós perdemos a simplicidade, a ternura, perdemos a confiança, que é o mais importante. Quanta gente perde a confiança em Deus porque passou por frustrações e não aceitou, não entendeu, não soube ser grato a Deus por aquela oportunidade de crescimento. Quantas vezes nós ensinamos os nossos filhos, os nossos sobrinhos, as crianças que nos cercam, determinadas regras de conduta, só que quando a gente percebe, a gente faz totalmente ao contrário. De repente, no trânsito, fura o sinal do trânsito, e a criança fala, porque já aconteceu comigo. Ô tia, você furou o sinal, o meu sobrinho falou para mim. Né? Eles falam, eles cobram da gente. Né? Coisa mínima, mas que mostra, se eu tenho que respeitar, por que ela não respeita? Né? De repente, eu estou em casa, me ligam, eu falo, não pode mentir. E eu falo, fala que eu não estou. Hoje eu não quero falar com fulano. É isso, essas pequenas coisinhas que vão mudando a nossa personalidade para a gente adquirir certos hábitos. Sem falar no abandono da criança, que a gente está falando, né? De mãe, de pai, de família, das agressões que as crianças recebem. Que adultos eles vão ser? Que situações eles vão trazer dentro deles? E é difícil depois, quando adulto ou até adolescente, mudar aquela criança. Então tem família, tem pai que acha que a escola tem que fazer isso. De maneira nenhuma. A escola não tem obrigação de moldar a personalidade de ninguém. A base é o lar, é a família. É o pai, a mãe ou quem cuida, né, dessa criança. É uma responsabilidade que Deus colocou para nós. E nós, simplesmente, muitas vezes, atordoados com as nossas dificuldades do dia a dia, esquecemos. E aí a gente vai crescendo, vai acumulando, né, a maldade, a malícia, a frustração, o medo, e vai sentindo vazio, e vai acumulando, e vai buscando matéria, buscando ganhar dinheiro, buscando vencer na vida, buscando aquele satisfação do nosso vazio através dos prazeres, que todo mundo tem que ter, mas às vezes até em excesso, né, do fumo, da bebida, e às vezes até do uso de drogas ilícitas.
E a gente vai acumulando. Porque nós somos acumuladores. A gente não... Acumulador é aquela pessoa que ela não sabe se desfazer. Vocês já devem ter visto na televisão pessoa que acumula, que enche a casa de tralha. Que não consegue se desfazer de nada. Mas nós somos pequenos acumuladores. Nós vamos acumulando aos poucos mágoa, rancor, ressentimento, sensação de abandono, frustração. E a gente não para perceber isso. E vai vivendo. Isso vai criando uma casca, uma couraça em nós. É como se enraizasse. Até outro dia eu vi uma foto interessante no Facebook, alguém colocou como se fosse uma árvore enraizada na cabeça da pessoa com todos esses sentimentos. E é isso mesmo que a gente cria. E aí a gente vai criando um distanciamento com a simplicidade e com a espiritualidade, com o que Jesus nos ensinou, vai entendendo daquela maneira que nós criamos na nossa cabeça, na nossa verdade. E a gente esquece de fazer a limpeza da casa mental. Quem é dona de casa sabe que a sujeira é assim. Quanto mais tempo ficar, mais ela impregna, mais difícil é de tirar. Não é assim? É muito difícil você tirar uma sujeira velha. Assim somos nós, a nossa casa mental. Quando nós juntamos todas essas emoções desequilibradas, esses sentimentos mal organizados na nossa mente, na nossa aura espiritual, nós vamos dificultando a nossa abertura para o novo, para a mudança, para o conhecimento. Primeiro passo é você se sentir preso. É como se você tivesse... Chega num momento na vida que não vai... A pessoa fala, não vai, não sei o que acontece, minha vida não vai. No negócio, na parte sentimental, as coisas não dão certo, parece que eu estou parado. Minha cabeça parece que está cheia, mas eu não encontro resposta, eu não encontro saída. Isso é muito comum acontecer com a gente. Então, muitas vezes a gente vai, na psicoterapia, por exemplo, justamente para trabalhar isso. Para ajudarem a realinhar esses pensamentos, esses sentimentos. Né? Ou a gente bate um papo com um amigo, né? Troca confidências, troca experiências, isso também ajuda. Mas o mais importante é a gente fazer isso antes que essa sujeira acumule. Então é todo momento, todo dia. Né? Perceber, como o Chico, né, percebeu, o momento que eu tenho que parar para pensar, o momento que eu tenho que dar um tempo e falar, nossa, está difícil, está cheio de coisas para resolver, mas eu vou parar. Eu vou respirar, eu vou fazer assim, eu vou brincar com o meu cachorrinho, por exemplo. Porque a gente também para de aprender a ter bom humor, para de brincar. A gente não faz mais isso que a criança faz. A gente acha que a vida é tão difícil que a gente não sabe mais brincar, a gente se torna sério. Tem tanta gente que não consegue sorrir. Nem lembra mais quando sorriu, que deu gargalhada. Ah, mas eu não tenho motivo para sorrir. Não, você está vivo. Você tem oportunidade de estar aqui nesse momento. Quantos desencarnados não estavam querendo também? Ah, mas eu tenho doença, eu tenho isso e aquilo. Não, mas você está consciente. Você sabe quem você é. Quanta gente nasce já, né, com desequilíbrios, com transtornos neurológicos, que não tem essa chance de ter o consciente para nos ajudar. Ele vive, tem o trabalho espiritual, mas de uma maneira diferente. Então, a gente esquece de brincar, a gente esquece a criança interior. Esquece de rir, uma brincadeirinha de criança. É claro que nós não vamos levar a vida só na algazarra. Né? A gente tem que dosar, tudo na vida tem equilíbrio. Tem que ter mais ou menos 1/3 de criança, 1/3 da audácia do adolescente e 1/3 do adulto, que é o que tem todas as suas responsabilidades na vida material. Mas é isso que Jesus nos pede. Que nós sejamos espontâneos, que nós nos libertemos das amarras, que nós nos libertemos das construções mentais desequilibradas que nós vamos construindo. E quando a gente faz isso, o que acontece?
A gente vai limpando mesmo, por isso que é limpos de coração. A gente vai limpando a nossa aura mental. Outra coisa que ajuda também, a gente sempre fala, é leituras edificantes e principalmente a prece de coração. Quando a gente vem aqui, por exemplo, e começa a ouvir o estudo do Evangelho, presta atenção, isso também ajuda a gente a fazer a limpeza, né? A nossa limpeza mental. Porque a gente vai refletir, vai pensar melhor, né? E vai sair lá fora e fazer diferente. Porque não adianta eu entender, né? Eu compreender, mas não me envolver com os ensinamentos que eu estou recebendo. A gente tem que viver a vida em sociedade. É falado assim, existe uma frase que é falada assim: só se desenvolve quem se envolve. Se a gente não se envolve com a nossa família, com o nosso trabalho, com as pessoas que nos cercam, se a gente não consegue se abrir para a troca, nós não aprendemos. Essa é outra coisa muito importante. É a vida em sociedade, é compreender o outro, é entender o limite do outro, o limite da gente. Né? Outra coisa que a gente esquece da criança é a criatividade. Né? Vocês veem como a criança é criativa, como ela vive num mundo mágico. E é errado a gente também ser criativo? A gente também ter uma magia na nossa vida? Não, é muito importante. Por que Jesus contava histórias? Aí outra coisa que hoje tem se pregado muito, né? Conte, até o Itaú tem um programa, né, de contar história, né, de dar livrinhos para a gente contar a história para as crianças, que a criança adora ouvir histórias. E a gente também. Eu adoro contar história. Eu dou aula na evangelização, sempre eu conto uma historinha, porque eu também gosto de historinha. Todo mundo gosta. Porque isso, Jesus sabia disso. Por isso ele contava histórias, contava parábolas. Porque magnetizava as pessoas, porque as pessoas interessavam naquela história. Né? E eram histórias edificantes. Só que a gente, o que a gente faz com essa criatividade, com essa vontade que a gente tem de contar história, de ouvir história? A gente distorce isso e passa a falar da vida dos outros. É a tal da fofoca e da maledicência. Então, o indivíduo, para viver, muitas vezes, num grupo, ele acha que se fala mal, ele também tem que falar. Se fala da vida do outro, nem que não seja mal, mas fala do outro, ele também tem que dar o palpite dele. Tem que contar a história do outro. A gente distorce esse tipo de coisa. Esse tipo de sentimento que nós temos. Como nós distorcemos todos os outros. E quantas vezes, né, a gente faz isso sem perceber? Até o Leandro Carnal, ele lançou um livro, aquele historiador famoso, que vocês já devem ter visto até falar, um livro só para falar sobre isso, sobre a fofoca. A parte filosófica, a parte histórica sobre a fofoca. Por que o ser humano gosta tanto disso? E a gente se esquece, gente, da história do envolver que eu estava falando. Quando eu falo da vida do outro, eu tomo para mim o problema do outro. Eu trago para minha aura mental mais lixo, mais desequilíbrio. Quando eu falo mal ou eu critico, eu trago mais lixo que depois eu vou ter que reciclar, que eu vou ter que trocar, que eu vou ter que mudar. E aí a gente volta a ver a criança. Criança é assim. Está ali brincando com o coleguinha. O coleguinha chega, outro coleguinha vai brincar, isso é muito comum acontecer. Aí fica tristinho, né? Fica assim meio acabunhado e fala: ah, mamãe, fulano está brincando com outro coleguinha, me deixou. Passou uma hora, meia hora, o outro coleguinha chama para brincar de novo, ele vai lá brincar. Ele esquece. Ele não guarda a mágoa. Ele não guarda rancor. Essa coisa de guardar mágoa, rancor, é a gente que vai colocando na cabeça da criança. É a gente que vai incentivando, vai, vamos falar assim, reafirmando certas situações que ela trazem dentro dela, através, às vezes, das nossas atitudes e das nossas palavras. Conforme que eu responder para a criança naquele momento, eu vou estar reafirmando sentimento de abandono, sentimento de culpa, de medo,
de frustração, né? E a gente esquece que quando a gente presta atenção nisso, e tem aquela vontade de falar aquilo, fala assim, mas não é isso que Jesus falava. Como é que eu devo falar? Como é que eu devo agir? Porque aí eu vou estar trabalhando isso dentro de mim. É assim que a gente muda. É assim que a gente está aberto para mudar. E esse lixo acumulado pode até passar despercebido durante a nossa vida toda. Mas, conforme a gente vai ficando mais velho, e esse lixo vai pesando, vai enrijecendo tudo, né? Artrose, vai dando dor na coluna de tanto peso que está carregando, dor nas mãos, de tanto segurar, posse, dor nas articulações, nas pernas, eu vou ficando pesado, a gente vai ficando duro. Aí vai aparecendo as doenças, né? Porque hoje, a psicoimunobiologia já confirma que a nossa mente, as situações mentais que nós carregamos, se materializa no nosso corpo físico através de doenças. É uma válvula de escape. Porque se a gente não faz essa limpeza espontaneamente, no nosso dia a dia, na nossa vivência do dia a dia, de alguma maneira, essa situação desequilibrada, ela tem que ser drenada. E o dreno é o corpo físico. Eu não estou falando que todas as doenças são assim. Tem várias situações. N situações para doenças. Mas a maioria delas são agravadas ou até desencadeadas por nossos desequilíbrios mentais, por nosso lixo mental que a gente carrega. E essa energia é tão importante que todo mundo conhece do sentimento, conhece uma coisa super corriqueira, né? Que a inveja seca, não é assim? Então, vocês têm uma planta bonita lá, chega um amigo aqui e fala, ai, que plantinha linda, passou uns dias, está seca. É energia, gente. Isso é prova prática no nosso dia a dia que nós somos energia, emitimos e recebemos. E o nosso campo energético, como eu estava falando, vai ficar impregnado de acordo com aquilo que eu penso e que eu falo. E vai criar uma couraça no meu coração para os meus tesouros que eu já conquistei. Porque se nós estamos aqui, vocês todos têm muitos méritos, têm muitos tesouros, coisas boas que já vivenciaram em outras vidas que são suas. São, como dizia Jesus, tesouros que a traça não rói e que o ladrão não rouba. E a gente não deixa esses tesouros ajudar, iluminar, é a tal da história, brilhar a nossa luz, para nos mostrar o caminho, para nos orientar na nossa vida do dia a dia, por causa desse acúmulo desse lixo. E aí, a gente desencarna. E aí, a gente assusta às vezes. Porque chega lá do outro lado e fala, por que eu estou aqui? Por que eu estou no umbral? Eu trabalhava na sopa, eu ia lá no estudo, ia na palestra, fazia palestra, trabalhava na reunião mediúnica, N situações, né? E eu estou no umbral? É a história. O que você traz de bagagem no seu perispírito? Qual é o peso do seu perispírito? Por isso que Jesus fala que os limpos de coração verão a Deus. Porque quem está levinho, quem não traz um monte de sujeira, rapidinho vai lá para o nosso lar. Rapidinho sobe. Agora, quem passa para o outro lado, com mágoa, rancor, e tantas outras coisas que a gente vai cultivando no dia a dia, vai andar um pouquinho no umbral. Igual André Luiz, uns 8 anos, pelo menos. Né? E falando em André Luiz, no nosso lar, tem uma passagem interessante. Quando André Luiz observa, através no portão de entrada, de um dos portões de entrada da colônia Nosso Lar, junto com Narcisa, ele vê uma mulher batendo, desesperadamente querendo entrar. E aí ele pede para que ela fosse socorrida. E a Narcisa diz para ele prestar mais atenção. Por que ela não podia entrar ali naquele local? Para ele olhar melhor
a aura energética dela, né? Mas ele não conseguia enxergar, e aí ele pediu ajuda ao Paulo, que era o orientador dele espiritual, para que abrisse um pouco a visão dele, para que ele pudesse enxergar melhor a aura energética dessa mulher que batia na porta querendo entrar na colônia Nosso Lar. Quando ele começa então a perceber que na sua perispírito, na sua aura energética, tinham 58 pontos negros que causavam desequilíbrio naquela mulher. E aí, abrindo mais a mente, ele via em cada ponto negro uma criança que foi abatida por ela, foi morta por ela ao nascer. Asfixiada, ele via a cena, ou de outras maneiras mais violentas. E ela achava que ela tinha feito aquilo para ajudar as coitadinhas das moças desaventuradas que eram mães solteiras, que não tinham como criar aquela criança. Uma ajuda que mata o outro. E para ela aquilo estava certo que ela tinha feito, né? E ela não tinha se arrependido, ela não tinha entendido o que ela tinha feito. E aquelas criações mentais, que era dela também, era dela, ela que mantinha, porque nós mantemos. Aquilo pesava na consciência dela. Estava ali para impedir que ela entrasse ali na colônia. E no nosso dia a dia, muitas vezes, isso acontece com todo mundo. Se a gente prestar atenção, às vezes a gente chega no ambiente, porque a gente emana o que a gente pensa e o que a gente age. Não adianta a gente querer esconder. Aqueles que estão sintonizados com a maneira da gente ser, não vão perceber. Mas aqueles que não estão sintonizados, aqueles que estão com o perispírito mais limpo, aqueles que estão mais ligados à espiritualidade, vai perceber quem você é. Às vezes você sente a pessoa é simpática, bacana, alegre, mas você não sente aquela empatia. Sem falar de outras vidas. Vamos falar de parte energética, né? E depois dessa primeira impressão, que você ficou meio assim, a pessoa te conquista com a maneira de ser, das coisas que ela está falando, né? Você até começa a gostar dela. Mas depois, quando você começa a prestar atenção, você vai ver que pequenas coisas que ela diz mostram quem ela é. Por exemplo, ela pode falar que ela é humilde, caridosa, faz caridade, mas ela só fala nela. Coisa mínima, mas que dá para a gente perceber. E se a gente começasse a perceber isso, às vezes, que a gente chama de comunicação não verbal, né? Se vocês começassem a sentir a aura energética do ambiente, da pessoa que você está relacionando, seria até mais fácil para prevenir muitas coisas. A gente tinha que ficar meio que pronto para certas situações, preparados. Porque se você fica disperso, você recebe aquilo, com certeza. Porque o problema da gente é não focar, né, a nossa atenção. Não focar naquilo que a gente deseja realmente. A gente joga por um monte de lugares para tentar chegar onde a gente quer. E não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que focar naquilo que a gente deseja. Então, eu desejo ser limpo, puro de coração. Eu não quero ficar doente. Eu quero ter um relacionamento saudável com meu esposo, com meus amigos. Eu quero ter um bom emprego. Eu quero prosperar no meu emprego. Então, eu tenho que focar nisso, primeiro em mim, né? Se eu foco em mim, se eu me conheço, se eu tento moldar as minhas más tendências, se eu tento trazer os tesouros, as coisas, as virtudes, as coisas boas que eu tenho dentro de mim para me ajudar na minha jornada, eu vou conquistar tudo isso. Agora, se eu estou dormindo, se eu estou disperso, o que vai acontecer? Vão acontecer situações que muitas vezes são desagradáveis, não é aquilo que eu estava esperando, para eu acordar, para eu despertar, para eu ver o que está acontecendo. Que eu ver que aquele caminho que eu escolhi, aquela maneira de agir, aquela maneira de encarar situações, talvez não seja tão boa. Talvez existam outras maneiras. E aqui voltamos à criança, né? A criança, ela está aberta a aprender.
Então, um princípio básico que toda vez alguém vai falar sobre essa passagem é falar, porque a criança é pura de coração, é limpa e está aberta a aprender. E é verdade. A criança ela está aberta ao novo, à mudança, ao crescimento, a aprender. Nós vamos ficando mais velhos, nós esquecemos disso. Nós achamos que sabemos tudo, que a nossa verdade que é a mais certa. E aí nos fechamos ao novo. E não tem idade para a gente aprender. Não tem idade para a gente mudar. Não tem idade para a gente fazer de novo. O Chico falou isso, né? Não tem jeito de mudar o passado, mas tem jeito de eu fazer um futuro diferente, através da minha vivência no presente, na minha maneira como eu vivo, na minha maneira como eu faço as minhas escolhas, na maneira como eu direciono o meu pensamento, a minha palavra, na maneira como eu uso o meu tempo. Porque a gente fala assim, eu não tenho tempo, minha vida é corrida. Mas pensem bem, a hora que chegar em casa, deitar, quantas horas do dia a gente desperdiça com pensamentos desequilibrados? É lembrar da malcriação, da ingratidão do filho, entre aspas. É lembrar lá da infância, de alguma coisa ruim que aconteceu. É lembrar do negócio que não deu certo. É ficar remoendo certas situações. A gente faz muito isso. De repente você está lá, presta atenção no que você está fazendo aqui, mas de repente o pensamento está lá longe. E geralmente é nesse tipo de situação. Porque está em volta da gente. É como se fosse assim, igual a história da mulher ali. É como se fosse vozinhas falando toda hora a mesma coisa na cabeça da gente, reafirmando. Eu sou incompetente, eu sou incapaz, eu tenho medo, eu não tenho coragem. Eu não posso, eu não consigo mudar. Eu já tentei, mas eu não consigo. A gente vai reafirmando. Porque aquela confiança que a gente tinha no Pai, a gente perdeu. Mas eu acredito em Deus, eu confio. Cadê a sua fé? Podem ter certeza que a imagem que vocês veem de um pai atravessando a rua, segurando a mão da criança, é Deus no nosso lado. Através da espiritualidade, através dos nossos amigos espirituais, a todo momento nos auxiliando, nos orientando. Mas eles não podem fazer por nós. Nós temos que fazer. Eles podem nos orientar, podem nos intuir. Mas quem tem que fazer somos nós, senão não teria mérito. É o erro, de novo, com a educação da criança. Quantas vezes os pais, os tios, quem cuida das crianças, faz as coisas para a criança? E a gente vê isso em o professor reclamar muito em as tarefinhas, né? Para fazer. Então, o professor sabe que a criança não é capaz de fazer daquele jeito. E o pai ou a mãe pegou na mão para fazer daquele jeito. Está errado. Porque vai criar uma criança, um adulto dependente, que acha que os outros podem fazer por ele. E se não dá certo, a culpa é dos outros. Então, são pequenas nuances, pequenas coisas que estão ligadas à nossa infância. E quando a gente, então, quiser pensar sobre a limpeza a pureza do coração, a limpeza do coração, que a gente reporte as coisas boas da nossa infância, que a gente preste atenção nas crianças, na maneira delas ser, brinque com uma criança, dê atenção. Todos nós temos uma criança perto de nós sempre. E que nós deixemos a nossa criança interior fazer com que a gente se sinta grato, alegre por determinada coisa que aconteça, sorrir. Porque aquele que é acabrunhado, aquele que é fechado, aquele que às vezes é tímido, não se envolve com as pessoas, no fundo, ele tem medo. Ele não é ruim, ele não é chato. Ele tem medo de sofrer. Porque lá na infância, lá atrás, até às vezes na outra vida, ele foi magoado. Ele recebeu sentimentos, recebeu orientações negativas. Ele foi abandonado por alguém que teria que ter cuidado dele. Então, a maneira que o rabugento tem de se proteger é ser rabugento. É ter mau humor.
Não é bom, né? Mas é a maneira que ele faz. E se eu sou assim, que eu tente pensar nas coisas boas que eu tenho, que Deus me deu. Em tudo que eu tenho recebido. Ser grato. E confiar. Confiar no que Jesus nos disse. Que nós podemos ser como Ele e fazer tudo o que Ele fez. Depende do nosso desenvolvimento espiritual, depende de nós. Depende de nós querermos. Depende de nós soltarmos as amarras e deixar a gente voar, como a gente merece. E para a gente encerrar, eu queria encerrar com uma paginazinha da Meimei sobre a criança. A criança é o dia de amanhã, solicitando-nos concurso fraternal. Planta nascente é a árvore do futuro, que produzirá, segundo o nosso auxílio, a sementeira. Livro em branco. Exibirá depois aquilo que gravamos agora nas páginas. Luz iniciante. Brilhará no porvir, conforme o combustível que lhe ofertamos ao coração. Barco frágil. Realizará a travessia do oceano encapelado da terra, de acordo com as instalações de resistência com que lhe enriquecemos a edificação. Na alma da criança reside a essência da paz ou da guerra, da felicidade ou do infortúnio, para os dias que virão. Conduzimos, pois, o espírito infantil para a grande compreensão com Jesus, é consagrarmos nossa vida à experiência mais sublime do mundo, o serviço da humanidade na pessoa dos nossos semelhantes, a caminho da redenção para sempre. Que a paz de Jesus esteja conosco e que nós possamos viver como crianças, espontâneos, confiantes e alegres. Fique em paz.